Olá, bem-vindos de volta à República Popular das Letras. Antes de começar esse episódio, eu vou fazer um comercial. No dia 18 de agosto, estou lançando na Livraria Sebinho a minha primeira coletânea de poemas e prósias, com cerveja, vinho, recital e música. Todo mundo convidado para essa festança lá no Sebinho. Espero vocês lá. Hoje eu tenho o grande prazer de receber o professor Rodrigo Santucci, geólogo, paleontólogo com sólida formação de biologia. E o Santucci está montando no campus de Planaltina, da UNB, lá na UNB em Planaltina, 2 espécimes de dinossauros. O titanossauro de Marília, São Paulo. Santucci, vou te chamar de Santucci. Ok. A mãe dele chama de Rodrigo, mas não sou tão íntimo assim. É um prazer recebê-lo aqui para a gente discutir um pouquinho de ciência. Muito obrigado pelo convite. É um prazer também poder falar de paleontologia. Que ótimo. Então, a gente vai conversar. Eu estava pensando em fazer essa conversa em 3 capítulos. Um capítulo sobre a evolução do universo e da Terra, a relevância da paleontologia, e depois a gente conversar sobre esses bichos que você está tirando da pedra. Ótimo. Santucci, aqui nessa tela, Uhum. nós estamos vendo uma imagem do que teria sido a explosão do Big Bang e a expansão acelerada do universo. Isso os cientistas calculam um período de quase 14 bilhões de anos. Uhum. E dizem que se a gente resumisse esse período em 1 ano, a humanidade teria surgido apenas no último segundo do dia 31 de dezembro desse ano. Uhum. Realmente, a gente ocupa muito pouco tempo aí, né, da história da Terra. Se a gente pensar na história da Terra, que é um pouco, bastante menos, né? Então, assim, é 4,5 bilhões de anos, mais ou menos, a idade da Terra. Mas se a gente comparar com a idade do universo, fica uma coisa irrisória mesmo, né? Então, a gente está há pouco tempo aqui habitando o universo e a Terra, né? Henrique, mostra a Terra ali para nós. Aqui tem um pouco a formação da Terra, 4 bilhões e meio, 4 bilhões e 600 milhões de anos, não é? Uhum. Quando é que surgiu a vida na Terra? Então, é difícil, né? Porque, primeiro que há um debate sobre o que é vida, né? A gente não precisa entrar nesse debate, mas a gente pode deixar para os biólogos, Antes. né? Mas é interessante porque, assim, a gente vai ter que se fundamentar no registro fóssil, né, para falar disso. E uma coisa é você achar um dinossauro, uma barata fossilizados, né, um peixe, né, qualquer animal, uma planta, você prontamente consegue observar que é um fóssil, era um ser vivo, né? Esses dias eu vi uma notícia interessante que Uhum. eles acharam 2 blocos de DNA e RNA, acho que tiamina e citosina, que foram responsáveis pelo surgimento da vida na Terra. E eles registraram esses 2 bloquinhos em meteoritos. Sim, é bastante interessante. E não é de hoje, já há algum tempo a gente conhece meteoritos
que apresentam essas moléculas, né? E adenina, né? É bastante comum em alguns meteoritos. E é bacana porque mostra que, assim, aparentemente, né, a gente começa a pensar assim, será que a vida é alguma coisa especial mesmo? Ou essas moléculas, esses bloquinhos aí de construção, né, de tudo que é vivo, eles se formam de maneira mais comum do que a gente espera, não só na Terra primordial, mas no universo No como um universo. todo. A água é um elemento muito comum no universo Uhum. inteiro, né? Sim, o universo produz muito oxigênio, muito hidrogênio, né? E quando eles se encontram, a gente tem aí a água, né? É bastante comum. Henrique, mostra as duas próximas. Aqui nós temos um quadro Uhum. das eras paleontológicas, né? Uhum. E vocês que estudam essas camadas Uhum. conseguem distinguir como é que isso foi. Uhum. Isso, e é interessante, só voltando, né, na sua questão anterior, né, quando que a vida surgiu na Terra, né, a divisão aí desses intervalos de tempo, né, ela é baseada muitas vezes em surgimento de novas espécies ou no desaparecimento, né, ou na extinção dessas espécies. Então, se a gente olhar a divisão, né, os intervalos propostos, né, para os últimos poucas centenas de milhões de anos, os últimos 500 milhões de anos mais ou menos, né, a gente vai ver que tem, né, é bem refinada, né, essa divisão. Ao passo que mais para trás, há 4 bilhões de anos, quando provavelmente não existia vida na Terra, e 3 bilhões, 2 bilhões, as formas de vida eram muito simples, né? Eram seres unicelulares, né? Formados por uma única célula. Então, a gente tinha bactérias. Isso é muito difícil reconhecer no registro fóssil, muito difícil de se Algas. algas, então é muito difícil de se preservar. Então, dizer quando surgiu a vida É difícil. é difícil, porque quanto mais para trás a gente vai pegar rochas mais antigas e elas têm mais chance de terem sido destruídas ou alteradas por outros eventos geológicos, e esse registro fóssil que já é, né, Precário. precário e microscópico tende a não se preservar. Né? Não Sim, sim. sobreviver a essa passagem do tempo, né? E as intempéries, né, da superfície do planeta. Então é bastante difícil, mas a gente tem aí fósseis de organismos unicelulares de 3,5 bilhões de anos, evidências químicas de processos biológicos de 3,8, saíram trabalhos agora de 3,9, então talvez a vida tenha surgido por aí, 3,8, 3,9, até 4 bilhões de anos é um chute aí baseado em evidências interessante, né? Interessante, interessante. Volta lá. Bom, aqui então a gente tem. Depois dessa aqui, nós temos uma outra, que é um pouco Essa tá resumida. mais resumida, talvez fique mais fácil para falar, né? Aham. Veja ali, né, que na base, né, 4,5 bilhões de anos, né, tá 45 mil, só que está em, Sim, sim, desculpa, sim. 4.500, né, só que está em milhões de anos. Então isso Sim, sim. significa bilhões de anos para simplificar, né? 4,5 bilhões de Que é o anos pré-cambriano. pré-cambriano, que é tudo que vem antes do cambriano, né? Sei. E chega ali, ó, a meio bilhão de anos, né, mais ou menos, né, 542 milhões de anos, né? Todo esse intervalo aí são 4 bilhões de anos da história da Terra. É a maior parte da história da Terra, e veja que quase não tem divisão, porque o Olha, registro fóssil é muito precário, né? sei, sei, Como sei, a sei. gente cria as divisões e os nomezinhos ali, os marcos, né, indicando as idades com base em fósseis, né, espécies que aparecem e desaparecem, e às vezes baseado em grandes eventos de extinção, esse registro anterior aí, como é mais precário, né, a gente não tem muita evidência mesmo fóssil, então fica difícil de estabelecer divisões. Pode parecer que, né, ali, ó, paleozoico, mesozoico, cenozoico, né, isso compreenda mais tempo da história da Terra, mas na verdade é só o último meio bilhão de anos, né, dos 4,5, porque o Sei, sei, registro é sei. mais refinado ali, a gente tem mais Já tem mais capacidade evidências. de fatiar melhor esses intervalos de tempo. Eu estou aqui com uma espécie
trilobita, que eu Uhum, comprei nos Estados Unidos, no uhum. Brasil é proibido. Isso, no Brasil é bom falar, no Brasil, né, fósseis são patrimônio da União, é proibida a sua comercialização, compra, venda, é crime, né? Então, cuidado aí, gente, Nos né? Estados Unidos, Hã? só não podem ser comercializados os fósseis encontrados em terras da União, Isso, né? Em mas em terras particulares. particulares é Isso aqui eu permitido. comprei no Texas, Uhum. no museu lá. Mas eu estava vendo ali que os trilobitas surgiram há mais ou menos 500 milhões de anos. Isso, eles surgem lá no Paleozoico, né? No início do Paleozoico. É um grupo muito diversificado, né, de animais marinhos, né, e muito diversificado mesmo, com muitas espécies conhecidas no mundo todo, inclusive aqui no Brasil a gente tem espécies de trilobitas, né, e eles se extinguem num evento de extinção gigantesco, né, há mais ou menos 250 milhões de anos, que marca ali o final do Paleozoico, né, e o final do Permiano ali. Eles se extinguem completamente nesse evento. Quase toda a vida se extinguiu ali, né, nesse... Entre o Paleozoico e o Mesozoico. É o que marca esse evento de extinção, é que marca o fim do Paleozoico e o início do Mesozoico. O início do Mesozoico é quando surgiram os dinossauros, né? Eles surgem um pouquinho depois, né? A Terra estava se recuperando desse evento de extinção, então, para que as pessoas tenham uma ideia, 95% da vida marinha se extinguiu. Assim, ó. Num Olha, estalar de dedos, óbvio, num contexto geológico, né, ao longo sei. de alguns milhares de anos. Mas isso é um piscar de olhos, né, para a gente que está estudando paleontologia e geologia, né. E da vida nos continentes, tem estimativas aí de 90%, quase que a vida se extingue no planeta. A Né, composição da água deve ter mudado completamente. é difícil estabelecer isso, né? Mas fica, né, um alerta aí, né? Aparentemente, esse evento de extinção tem a ver com liberação de gás carbônico e aquecimento global. Não sei se tem relação com coisas, né, que a gente vive hoje e tal, mas para a gente, né, serve de lição aí o que aconteceu, né? Então, provavelmente tem a ver aí com uma relação com gases de efeito estufa. A Terra aquece muito no final do Permiano, e a gente tem esse evento de extinção, né? Então, depois há uma recuperação, né, das formas de vida das espécies que passaram por esse evento de crise, né? Então, a Terra tinha uma cara meio diferente ali, mais desolada, devia ter muitos animais e plantas, muitos indivíduos de uma mesma espécie, né, se recuperando, mas a diversidade diminuiu bastante, né? E os dinossauros vão surgir no final do Triássico, ali mais para o final do Triássico, mais ou menos há uns 230 milhões de anos, né? Então, deu uns 20 milhões de anos desde esse evento de extinção até os primeiros dinossauros aparecerem, O mais ou pessoal menos. discute muito, tem até livros falando disso, que nós estaremos vivendo a sexta grande extinção, Uhum, né? Eu queria lhe perguntar o seguinte, aproveitando para fazer uma pergunta que eu acho que já foi clássica no estudo da paleontologia. Ali entre o Mesozoico e o Cenozoico, os uhum, dinossauros se extinguiram. E a hipótese mais provável é que a Terra foi bombardeada por um grande meteoro que causou uma espécie de inverno nuclear. Não é uhum, isso? uhum. Caiu lá nas costas do México e tal, criou um monte de detritos, fumaça, não sei o quê, e os bichinhos se extinguiram. Isso leva à seguinte questão. O Darwin, quando ele estava estabelecendo a teoria da evolução, ele era adepto de uma teoria que era contra a catástrofe, Uhum. o catastrofismo. E ele era adepto da ideia de que as coisas evoluem ao longo de muito tempo, devagarinho, o vento e a chuva desgastando as Uhum. rochas, etc. Parece que essa discussão não tem mais, né? Hoje em dia a gente leva em conta as duas coisas. E isso eu pelo menos não percebo isso
com os meus colegas, lendo trabalhos, né, a gente ficar nessa discussão, porque acho que ficou um pouco claro hoje que as duas coisas existem, né? Existem momentos na história da Terra que ficam registrados, né, nas rochas e no registro paleontológico, a gente vê os efeitos aí, por exemplo, um evento de extinção, desse daí é uma catástrofe, né? É catastrófico. Então, a queda de um meteorito, né, acaba e extingue mais da metade das espécies do planeta em poucos anos, é um evento catastrófico, né? A gente pega, por exemplo, um tsunami que varre, às vezes, um litoral, por exemplo, é um evento catastrófico. A gente pega isso na história recente, né? Há poucos anos atrás, a gente teve um tsunami aí e matou dezenas de milhares de pessoas. Né? Sei. Então, não dá para negar que existem catástrofes de quando em quando na história da Terra. Mas, ao mesmo tempo, também tem aquele feijão com arroz, aquele dia a dia, né? O processo de formação normal, de rochas sedimentares se formando no fundo de um lago, né? Nas bacias oceânicas, e vai pegar o registro normal ali, né? De fósseis, você vai ver a evolução gradual de formas, fósseis, etc. Você vê isso também. Né? Então existem aí sabores para todos os gostos, né? de paleontólogos, de cientistas. Né? Bom, hoje em dia a gente está diante de duas possíveis catástrofes. Uma delas é a possibilidade de uma guerra termonuclear, que extinguiria a maior parte das espécies, né? Inclusive a nossa. Uhum. E a outra é o aquecimento global, né? Uhum. Causado pelo próprio homem, não é isso? Isso. Bom, a gente pode colocar numa perspectiva, né? É lamentável que isso aconteça, né? Lamentável que existam pessoas que ainda neguem, né, esse tipo de coisa, né? Que a gente tem variações da temperatura na Terra. Isso, quem trabalha com paleontologia, é o dia a dia ver que isso acontece ao longo da história da Terra, né? Não por isso que a gente deve normalizar, né, possíveis mudanças climáticas, né, causadas pelo homem. Ao contrário, a gente tem que olhar para o passado da Terra e usar isso como lição, né? Olha, isso aconteceu no passado, né? De forma natural. Eu até falo, é perigoso que eu vou falar agora aqui, o que acontece hoje também é de forma natural, porque a gente tem uma tendência de tirar o humano, né, Da da natureza. natureza, e ele não, ele é a natureza também, Sim. né? Então, de uma certa forma, a gente pode falar que isso é uma mudança natural, mas Nessa perspectiva, sim. Mas é perigoso falar isso, mas é o que acontece também. Mas a gente tem que pensar que a gente tem um negócio entre as orelhas ali, né? E serve para alguma coisa isso, né? Então a gente tem que olhar. Você está falando do nariz ou do cérebro? Eu acho que é do nariz. Então a gente tem que usar a cabeça um pouco, mas olhar para o passado, para essa história da Terra, né? E aprender com o que acontece, né? Então, poxa, mudanças climáticas causam mudanças profundas na composição da vida na Terra, né? Em última análise, isso causa sofrimento para quem está vivendo ali. Né? Na Europa, na China, ontem no Havaí, temperaturas um pouco além, matam as pessoas. Sim. Né? Ou provocando incêndio, ou provocando infartos. Não é? Mas agora o que é interessante, né? De novo, nessa perspectiva natural, né? Não é a primeira vez que seres vivos, não estou falando agora do homem, né? Do ser humano, mas seres vivos causam grandes catástrofes na história da Terra, no clima da Terra, no ambiente terrestre, né? A gente pode pegar, por exemplo, né, alguns tipos de micro-organismos lá atrás, né, no pré-cambriano, que a gente está vendo aí, né, quando inventam essa história de fazer fotossíntese, por exemplo, né, cianobactérias, né, faziam fotossíntese como as plantas fazem hoje, né, e aí começam, né, a consumir água do sistema, né, e gás carbônico e liberar oxigênio, né, todo mundo que até então vivia num planeta sem oxigênio, 0,5%, 1% de oxigênio que a gente tem hoje. Então, era uma condição totalmente diferente da atual. A maioria dos organismos atuais não viveria num ambiente desse. O oxigênio é venenoso.
É um Para gás pra isso. oxidante e tal, né? Meio até pra gente. A gente deixa um papel na mesa, ele tá amarelado depois de alguns anos, é por culpa do oxigênio, né? Mas, de uma certa forma, a gente também precisa e muito do oxigênio para poder viver e tal. Então fica aquela dualidade ali, né, com o oxigênio. Mas, então, quando esses organismos começaram a liberar pela primeira vez oxigênio em quantidade na atmosfera, a gente até chama esse evento de extinção de, eu acho poético até, a grande catástrofe do oxigênio, né? Então, todos aqueles organismos unicelulares que não suportavam oxigênio começam a sofrer os impactos agora de ter uma atmosfera cada vez mais rica em oxigênio e cada vez mais também gradualmente empobrecida em gás carbônico, né? Então, Eu queria que isso você contasse um essas pouquinho. mudanças acontecem, né, com uma certa frequência aí na história da Terra. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que surgiu o metal de ferro na superfície da Terra. Tem a ver com essa história também, né? Então, parte desses depósitos, né, eles são formados justamente pela combinação, né, do ferro, elemento químico ferro, com o oxigênio, forma um óxido de ferro, né? Então, e no passado da Terra, quando não existia esse oxigênio livre, nem na atmosfera, nem ele dissolvido na água dos oceanos, né? O ferro, na ausência do oxigênio, ele é solúvel em água, Sei. dissolve Era na água, líquido. né? Estava dissolvido na água. Então, quando esses organismos começam a, né, através da sua atividade ali de vida, liberar oxigênio como sobreproduto, né, das suas atividades, esse oxigênio na água dos oceanos junta-se com ferro, forma esses, né, depósitos minerais que a gente tem hoje de ferro. Por exemplo, aqui no Brasil, no quadrilátero ferrífero, no Pará, né, Carajás. Então é interessante e importante entender esse tipo de formação, né? Como esse tipo de recurso aparece na história da Terra, porque hoje a gente vive num ambiente que a atmosfera tem muito oxigênio, a água dos oceanos tem oxigênio também dissolvido. Então esse tipo de depósito não se forma mais. A Terra parou de fazer isso lá no pré-cambriano também. Então, o que você está dizendo é que quem tem ferro, tem ferro. Quem não tem, Tá na mão dos está outros, na mão. né? Então, a gente devia cuidar mais desses depósitos. Devia pensar melhor no que faz com esses depósitos, né, esses recursos minerais, né? É um recurso estratégico. O planeta Terra, desse modo, né, grandes depósitos desse tipo, a Terra não produz mais, Sei. né? Então, era bom, era interessante pensar, né, como a gente faz a gestão desses recursos, Como né? diria o Carlos Drummond de Andrade, né? Que Uhum. perdeu o Itabirito completamente. Sim, né? Então, justamente, inclusive é o nome da rocha, né, que tem o minério de Itabirito. Muito bem. Henrique, passa para a próxima ali, por favor. Aqui nós temos uma pintura do Paul Gauguin, que é um pintor francês. Ele passou uma temporada no Haiti, no Tahiti, Tahiti. Tahiti, Tahiti. e fez esse belíssimo quadro que diz assim: D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où nous allons? Uhum. De onde viemos, o que somos, para onde vamos. Uhum. Você me disse que costuma usar essa imagem, esse quadro do Gauguin, Uhum. para definir a relevância científica da paleontologia. Uhum. Isso. Eu uso também para parecer mais inteligente, né? Mas, o quadro obviamente, tem vários significados, né? Dizem, né, que por ele ter ido para o Tahiti, então tem uma influência ali, ele deve ser interpretado da direita para a esquerda, né? Então, não é o sentido normal com o qual a gente está acostumado a ler as coisas, né? Mas ele é cheio de simbolismos e significados, né? Essa parte do meio aí, né? Seria quem somos, né? Então, meio representando uma Eva pegando fruto e tal, mas não é essa discussão que eu faço na aula. É justamente o título da obra, né? Quem nós somos, de onde viemos, quem nós somos e para onde vamos, né? Então, para explicar um pouco da importância da paleontologia, né? Por que a gente deve
estudar ou prestar atenção em paleontologia, né? Além de ser legal pra caramba, né? Mas tem uma importância para responder a essas questões, né? Ajuda a responder essas questões, né? Então, a gente pode pensar assim, né? Quem nós somos? Para responder quem nós somos, há várias estratégias para fazer isso, mas uma interessante ou ajuda bastante a entender quem nós somos é começar entendendo de onde viemos. Né? Então, a paleontologia ajuda a responder essa questão. A gente vai entender sobre a origem da Terra, a história da Terra, a origem da vida na Terra, né? Então, como que se formou, quais eram as condições químicas na época em que a vida se formou na Terra, os primeiros organismos, como eles evoluíram, como essa evolução se dá, né? Como a vida justamente passa aí por esses períodos de catástrofes na história da Terra. Então, se a gente entende melhor as nossas origens, lá mesmo da origem da vida, a origem dos animais, a origem dos vertebrados, a origem dos hominídeos e depois a origem do próprio homem, né, a linhagem humana, então a paleontologia não vai responder tudo, mas dá uma boa contribuição para a gente entender de onde viemos. Aí a gente, poxa, estamos aqui hoje, né? A gente nasce, opa, tá aqui e tal, mas então isso ajuda a entender quem nós somos, né? E o próximo passo acho que são as três, né, perguntas aí que todo mundo se faz antes de dormir, né? De onde viemos, quem nós somos e principalmente para onde vamos, né? Porque as duas, quem nós somos está ali no presente e um passinho para o passado, né? Sempre, e de onde viemos já foi também. O que importa mesmo é para onde vamos, né? Ou para onde deveríamos ir, né? Então, a paleontologia, apesar de falar do passado, né, seu estudo dos seres passados, né, da vida na Terra, né, da vida pretérita da Terra, a sua interação com o planeta, como o planeta influencia na evolução da vida e como a vida também influencia na história geológica do planeta, né? Então, respondendo essas duas primeiras perguntas, né, quem nós somos, eu preciso ir lá, né, na origem da onde viemos, e com essas duas meio que respondidas, a gente consegue pensar na próxima para onde vamos, de uma maneira melhor, né? Hoje em dia nós temos um debate importante, porque algumas pessoas, alguns cientistas, estão definindo a nossa era como a era do antropoceno. Uhum. Tem variações dessa era, capitaloceno, que aí já politiza do ponto de vista do capitalismo, etc. Você acha que tem sentido essa definição? Quer dizer, hoje, depois que o homem explodiu a primeira bomba atômica, ele fez marcas geológicas, né? Suas composições industriais, a interferência na atmosfera, tudo isso a gente já tem registros geológicos que o pessoal chama de antropoceno já. Olha, faz até sentido, assim, né? Realmente, o que o ser humano está fazendo deixa marcas vai deixar marcas, está deixando marcas no registro geológico e no clima da Terra, né? Isso é captado também, né? Influencia de uma certa forma o registro geológico. E tem debates aí, né, sobre como definir esse limite, né? A gente acabaria, né, o limite até então, o Holoceno, né? Desde a última glaciação, 11 mil anos atrás, a gente está meio que no Holoceno, né? Ou, como alguns cientistas já pensam, estaríamos no Antropoceno. Mas o difícil é estabelecer o limite, né? Então, eu já vi várias discussões, eu acho meio assim triste, né? Assim, algumas pessoas, alguns debates ali, vamos ver, então, quando começam a aparecer lixo tecnológico no registro geológico. Então, o que seria isso? No leito de um rio começam a aparecer ali coisas, né, bens de consumo ali, né, esse tipo de lixo começa a ser incorporado, né, às rochas, né, que vão virar rochas sedimentares, né.
Eu acho triste, né, a gente caracterizar um marco desse por um emporcalhamento do planeta, né? Mas no fim, eu penso que talvez não fosse o nosso papel de ser humano definir esse limite, porque até então todos os outros foram feitos quando alguém olhou para o passado. E como a gente está, vamos dizer assim, no olho do furacão e a gente tem acesso a esse registro e ele é muito bem, vamos dizer assim, ele está muito bem definido, a gente vê nuances desse registro tal, e é como se a gente estivesse colocando uma imensa lupa, né, de aumento para esse registro. Então fica difícil realmente definir. Quando a gente define, por exemplo, a extinção dos dinossauros lá no final do Cretáceo, não foi também do dia para a noite. Óbvio que um meteorito caiu ali, tem uma camada ali que marca esse impacto, né, no planeta todo, mas isso está diluído em alguns anos, milhares de anos, talvez, poucos milhares de anos. A extinção que a gente falou aqui também do final do Permiano, aí também, o pessoal tem feito datação aí nessas rochas, mostrando que talvez ela tenha durado aí uns 50 mil, 40 mil, talvez um pouco menos, mas já está chegando nesse tipo de resolução. Mas, de qualquer forma, você está olhando para o passado e põe o dedo ali, né? Mas aonde você põe o dedo naquele limitezinho ali, numa camada para outra, a gente está falando de 50 mil anos, por exemplo. Então, isso a gente não tem esse poder hoje. A gente põe o dedo ali e a gente está falando de alguns dias, alguns meses. Então, eu sinto que quem devia fazer esse debate é uma galera daqui a 2 milhões de anos e olhar para trás e ver, não, aqui a gente vê um limite claro, né? Então, acho que hoje a gente está muito no olho do furacão e com uma lupa de aumento muito grande para enxergar esse problema, mas não dá para enxergar ele com uma distância adequada, né? Sei, Então, sei. Então, não... quem vai fazer isso é uma próxima espécie que vai nos estudar. Isso. Sabe que eu fui editor da revista Tema, do Serpro, Uhum. e lá tinha uma piadinha muito engraçada que o pessoal dizia o seguinte, que os paleontólogos do futuro, olhando a civilização agora aqui em Brasília, escavucando ali a região do Serpro, ela estava estudando ali, aí descobre alguns computadores, fala assim, nossa, aqui tinha uma civilização muito adiantada. O mais interessante é que era toda baseada no papel. Eles já tinham computadores, mas Uhum. o papel era o centro ali. Tá certo. Ô, Henrique, passa a próxima, por favor. Aqui nós temos um quadro mostrando que 99% de todas as espécies que já existiram na Terra foram extintas, não é? A próxima, por favor. E aqui uma coisa, um dado que eu acho muito interessante, tem uma organização que é chute também, né? É um pouco Uhum. de ciência, matemática, com algumas extrapolações. Eles calculam que já nasceram, até o ano passado, 117 bilhões de pessoas humanas, Homo Uhum. sapiens. No ano passado, final do ano passado, a gente atingiu 8 bilhões de pessoas na Terra. Significa algo perto de apenas 7% das pessoas que já existiram. Eu acho esse dado assim impressionante. Uhum. E sabe o que é legal? A gente analisando sobre uma ótica, né, uma ótica de crescimento demográfico, né, se a população do planeta se mantivesse estável desde o surgimento da espécie humana, esse número aí, ó, de 7% seria muito menor. Ah, sei. Né? Porque você pega aí China, Índia, hoje com mais de 1 bilhão, né, de habitantes, né? Então você tem uma explosão da população muito grande. Então, esse número provavelmente seria bem mais irrisório ali se essa população do planeta se mantivesse mais ou menos constante. A gente já está falando de muito menos. Cairia
talvez mais perto daquela outra estimativa dos fósseis, né? De 1% só de todas as espécies atuais, das espécies atuais representando 1%, né? De todas as espécies que já surgiram na história da Terra. Né? Interessante. Então, colocando essa perspectiva, seria menos ainda aí, né? Olha que coisa. Bom, aqui eu queria entrar, então, no terceiro capítulo da nossa conversa, que é você está com a sua equipe lá em Planaltina, no campus da UNB lá em Planaltina, tirando das rochas 2 espécimes de dinossauros Uhum, que foram achados em Marília, São Paulo. uhum. Titanossauros, não é isso? Isso. Eu queria que você contasse. Pode passar as fotos? Vou Aqui colocar. Isso aí eu só coloquei para mostrar, né? Às vezes a gente acha fóssil desse jeito aí. Isso é também no estado de São Paulo, né? São Paulo, Só alguns ossinhos e a gente ossinhos. brinca de montar quebra-cabeça, assim, né? Mas Sei, não é sei. muito normal achar assim, né? Esse sou eu aí, ó, em trajes muito limpos, né? Coletando, peneirando. A gente acha, né? A erosão vai meio fragmentando as rochas e tal. E é uma chance aí de achar pequenos restos ali, pedacinhos de dente e tal. Então a gente peneira, né? E depois vai triando esse material aí, né? Sei. E aí é em Marília, esse é meu amigo e diretor do Museu de Paleontologia de Marília, né? O William Nava. Ele é o pai aí, ele que achou, né? Ele que achou os Os bichos. créditos têm que ser dados, né, professor? Claro. Ele que achou o dinossauro aí, incansáveis saídas para procurar fósseis e tal, e ele acabou sendo aí recompensado por todo esse esforço. Ele achou Como é que é o esse nome bicho. dele? William Nava. William Nava. Isso aí a gente coletando, pode não parecer esse cara aí, ó, de chapéuzinho ali, mais ou menos no primeiro plano com a britadeira aí, uma perna, não sei se dá para ver, ó, cheia de graxa, a Sei. outra, Ah, tem, exato. a britadeira sai, né, pneumática, sai óleo ali, né, graxa, e eu fiquei com a perna da calça preta, a outra branca, do pó branco da rocha, né, e a gente abrindo aí, né, tirando a camada de rocha que estava sobre esses fósseis, se puder voltar um pouquinho, né, o slide, o nível onde estavam os ossos é mais ou menos no pé do William ali, ó. Dá para ver uma cabeça de osso mais para a esquerda, né? E então, ao longo desse nível todo, por uns 30 metros, a gente encontrou restos, ossos, né, desse dinossauro. É um titanossauro, né? Como você já falou, um desses pescoçudinhos, né? Sei, Tal. sei. E aí a gente teve que tirar toda essa rocha de cima aí para acessar os ossos, né? Então, Olha, é interessante porque foi assim, a gente não está tem que acostumado. botar a mão na massa. Teve que botar a mão na massa aí. Vamos É adiante. bom que não precisa fazer academia. Aí são etapas da coleta, né? A gente viu que Sei. não ia só com a britadeira, né? Tinha que ter uma Tirar. retroescavadeira. Aí a gente conseguiu ali um trator, né? Com a britadeira ali na ponta, né? O tratorzinho ali à esquerda parece um escorpião, né? E ele ficou batendo na rocha. A gente deixou um limite de segurança ali de alguns centímetros, né? Acima da camada com os ossos. E Ali embaixo é o... ali embaixo, depois que a gente abriu tudo e a gente fazendo os blocos, né? Porque a gente acaba engessando os ossos no campo, né? A gente acha ossos, né? Não vai prepará-los, não vai retirá-los da rocha ali. Demora Claro. muito tempo, né? E precisa de uma condição de laboratório para a gente fazer isso. Então, o que a gente faz é isolar, cava em volta, né? E deixa ele dentro de um bloco de rocha e engessa isso daí para que Com gesso um mesmo? gesso mesmo, esse gesso de engessar De braço e engessar tal. prazo. A gente pega saco de café tal, compra gesso em loja de material de construção, faz lá na hora e engessa para ele aguentar o transporte e não se quebrar no caminho, né? Ah, tá. Então aí é mais ou menos o que a gente conseguiu, né? Todos esses blocos aí que você parece um pão de queijo alongado aí, essa Isso. equipe, alguns ex-alunos, né, ajudaram bastante, colegas também do Sul na época estavam lá, ajudaram na última etapa que foi essa aí, acho que foram 10 pessoas, né, trabalhando por uns 30 dias. Então a gente consegue ver alguns blocos que a gente já fez com gesso, mais para cima da tela o fêmur, né, o osso da coxa, e tem uma sequência das vértebras, né, parte do pescoço e das costas desse E dinossauro. isso
parece que foi encontrado porque estavam cortando uma estrada. Eles haviam cortado já a estrada, pelo que a gente conseguiu verificar na década de 50, 60, e era o corte da estrada ali, né? Perfeito. No acostamento. Então, o William, né, lá de Marília, achou alguns ossos já meio caídos pela erosão, pela chuva, né? Derrubou parte desses ossos, mas foi ali o pontapé Local. inicial, né? Depois a gente abriu tudo, então lembrando, né? Tudo isso aí tinha uma sequência aí de uns 6 metros de rocha em cima, né? Sei, E sei. a gente tirou a sorte grande, né? Porque eu fiquei com medo, né? A gente tinha o financiamento do CNPq e já pensou, a gente gasta todo o dinheiro aí com trator tal, abre e não tem mais nada, né? Então, mas a gente deu bastante sorte aí e encontrou um dinossauro até bastante completo. Aqui, o Aí transporte. foi o bloco maior, né? Esse é um pão de queijo grande, né? E contém aí parte do pescoço, né? Algumas vértebras do pescoço, todas elas ainda articuladas, né? Todas as vértebras das costas, parte do ombro, né? Da escápula ali, omoplata que a gente fala, né? Costelas, muitos ossos todos juntos. A gente não teve como fazer blocos menores, então deu aí 10 toneladas, 11 toneladas esse bloco Nossa. aí. Aqui chegando no Isso, caminhão. exatamente, chegando lá no campus de Planaltina. Esse Aqui sou eu, você. com problema. Exatamente. E aí foi interessante, né? Em laranja aí tá uma silhueta, né, do bicho, em laranja são os ossos que a gente encontrou. Ah, sei. Então, no blocão ali, né, tudo isso que tá do pescoço até quase a bacia dele ali, ó, tá num Sei. bloco só, mas Os o brancos ombro são são inferências. inferências, mas agora a gente já achou mais vértebras, porque nesses blocos enormes a gente só vê o que está na superfície, a gente vai preparando, né, removendo a rocha com muita calma, tal, aquela coisa toda, e foram aparecendo mais ossos. Então esse desenho, inclusive, está desatualizado. Eu preciso pintar mais ossinhos aí da cauda, a gente achou mais Uma coisa. pergunta que eu acho que os ouvintes devem ter. Nós estamos falando de um titanossauro. Não confundir com Isso, tiranossauro. o tiranossauro era carnívoro, bípede, ele só viveu basicamente ali na América do Norte, alguns parentes dele na Ásia, no mesmo tempo também, no final do Cretáceo. Mas esse bicho aqui, que a gente achou em Marília, não viu o tiranossauro, porque não tinha tiranossauro no Brasil. Existiam outros dinossauros carnívoros na época, inclusive a gente achou alguns dentes de dinossauro carnívoro junto com os ossos do titanossauro aí, né? Provavelmente foram se alimentar da carcaça do bicho morto, né? Que dinossauros são? São os dinossauros do grupo dos abelissauros. Eles são parecidos até com o tiranossauro, né? Carnívoros grandes, os bracinhos eram reduzidos também, né? Então é uma convergência evolutiva ali, mas não tem uma relação muito próxima, né? Evolutiva próxima com os tiranossauros. Mas era o predador, né? Que a gente tinha aqui de grande porte, né? Os dinossauros mais numerosos no Brasil eram quais? Esses titanossauros a gente acha Titanossauros? bastante. Na verdade, titanossauro, eu sou suspeito para falar, que eu estudo esses bichos já há muito tempo, né? Mas eu falo que eles eram uma praga do Cretáceo, porque Ah, é? eles ocorriam, a gente tem registro de titanossauro em todos os continentes, inclusive provavelmente na Antártica, Olha! que na época não era tão gelada assim. A gente tinha E eram florestas, herbívoros. eram herbívoros, né? Alguns titanossauros, é um grupo muito diverso, aí são mais de 100 espécies. Faz tempo que eu não paro para contar, mas deve ter mais de 100 espécies conhecidas. No Brasil, a gente já está chegando a umas 10, pelo menos, né? Principalmente na região sudeste, Minas, São Paulo, tem bastante espécie, mas esses bichos ocorrem também em Minas Gerais, eu já falei Minas, né? No Nordeste tem alguns estados com registro de titanossauros, né? No Maranhão, por exemplo. E eu falo que é uma praga do Cretáceo porque tem todo quanto é lugar. América do Norte, América do Sul, Europa, África, Austrália, Ásia, uma loucura. Aqui tem dois grandes museus, devem ter outros. Mas tem um em Uberaba Uhum. e outro em Sousa, na Paraíba, não é isso? Uhum.
Temos outros, né, assim, com temática paleontológica, né? Então, o próprio Museu de Paleontologia de Marília, né, Marília tem um. o meu amigo aqui, o William, é diretor de lá. Tem o Museu de Paleontologia de Monte Alto, fica também no estado de São Paulo. Museu de História Natural de Taubaté, né? Que mais? No Rio Grande do Sul, a gente tem museus ali de história, Museu da PUC, por exemplo, né? Tanto em Minas como no Rio Grande do Sul. Outros museus de paleontologia no Ceará. Aqui em Brasília tem algum? Um museu assim de história natural não temos, né? O que a gente tem aqui na UNB, né, no campus Darcy Ribeiro, tem o Museu de Geociências, fala de geologia, fala de rocha e fala de fósseis também. Você tem um projeto de montar um museu aqui, não tem? Isso, é uma exposição, né? Então a gente vai começar aí com esse dinossauro. A ideia é fazer réplicas, né? Porque não sei se eu vou frustrar as pessoas, mas muito do que a gente vê hoje nos museus não são os fósseis originais, reais, verdadeiros, né? São réplicas. Então, por exemplo, vou montar um dinossauro desse, eu vou fazer a reconstrução do esqueleto inteiro. Quando é que você termina? Ah, Não não tem ideia. faço ideia. Pelo menos Mas não leva milhões de anos, não. Não, acho que não. Alguns anos, né? A gente está pensando em materiais aí, desenvolvendo materiais, né, para deixar essas réplicas, né, em tamanho real, né, expostas na natureza, então no espaço aberto, que pode tomar chuva, sol, essas coisas, né? Então a gente está tentando, né, tem funcionado até agora, fazer réplicas, né, com impressora 3D, com impressão 3D. Então a gente faz o modelo no computador dos ossos, né? A gente tem os ossos, faz modelo. Então, apesar de não ter o esqueleto inteiro, é interessante na impressão 3D fazer esse tipo de modelo. Por exemplo, eu encontro o osso da coxa, o fêmur, o direito. Eu não tenho o esquerdo, mas se eu fizer um modelo no computador, eu só rebato a imagem e consigo imprimir os dois. Então, eu consigo fazer um esqueleto muito mais completo, né, com um método desse do que as réplicas tradicionais, onde você faz o molde, esse tipo de coisa, né? E você faz a réplica a partir de moldes mesmo do osso original. Aqui a gente está modelando no computador em 3D, né, em 3 dimensões, e depois com a impressão 3D a gente vai imprimindo esse material. E o material que a gente está tentando desenvolver aí e usar é o PET, né, de garrafa PET. E aí retira, né, recicla o PET da natureza, né, evita de descartar na natureza, e é um bom material aí, né? Todo mundo reclama do PET, das garrafas PET, que ele Poluente? e não degrada, né? Demora muitos anos para degradar. Então a gente pensou, poxa, é um bom material, é um bom plástico para deixar uma réplica exposta na natureza, né? No lado de fora, né? De um local de exposição. Deixa eu te fazer duas perguntas. Uma é boba e a outra mais inteligente. A boba é o seguinte: por que os dinossauros tinham os braços tão Reduzidos? reduzidos? Aham. Bom, isso é a característica dos dinossauros, alguns dinossauros bípedes, né? O titanossauro aí, como ele era algumas espécies muito grandes, né? Então, quadrúpede e os membros pareciam mais até os de um elefante, né? Para suportar o peso, né? Então a gente Sei. tem estimativas aí. Esse bicho que a gente coletou, ele tá entre uns 13 e 15 metros de comprimento. Nossa. Ele é até bem grandinho. Mas para um dinossauro desse pescoçudo, ele nem é dos maiores, está num tamanho médio, mais ou menos, né? Existem titanossauros com provavelmente aí uns 40 metros de comprimento e que talvez pesassem aí, tem estimativas de 60 toneladas, 70 toneladas. São animais Sei. realmente muito grandes. Então não tem jeito de você ser bípede, né, com um peso desse aí. Mas os dinossauros carnívoros, alguns, né, realmente o tiranossauro, como eu falei, os abelissauros aqui né, que a gente tem na América do Sul, tem essa redução aí dos membrozinhos e tal. Ninguém sabe exatamente por quê? É difícil especular sobre isso, né? Uma ideia é que talvez isso reduzisse peso do corpo, né? Como ele é bípede e ele andava com o tronco dele ficava na horizontal em relação ao solo, né? Então talvez isso reduzisse o peso, né? Você pensar um tiranossauro é basicamente uma boca com pernas, né?
Então, a cauda contrabalanceia o peso do tronco e da cabeça, né? Se você puder equilibrar isso de uma maneira melhor, beleza. Talvez uma dessas maneiras tenha sido reduzindo o tamanho dos membros, né? Mas é só uma ideia também. É difícil testar esse tipo de argumento, né? Frente ao registro geológico. A gente não viu o bicho vivo, né? Então é bem complicado. A outra pergunta é o seguinte: os dinossauros tinham penas e disse que eles não foram completamente extintos, Não, porque as aves são descendentes dos. Então, uma isso. galinha é um dinossaurinho. Uma galinha é um dinossauro, exatamente. É interessante isso, porque já há muito tempo a gente sabe que há uma proximidade e tal. E os métodos de construção, né, de árvores evolutivas hoje, né, melhoraram bastante. A gente tem técnicas computacionais para fazer isso e tal. Mas o entendimento de como os grupos se relacionam, né, diferentes espécies se relacionam e como a gente interpreta esse registro, né, mostra hoje que sim, né, dentre todos os grupos de dinossauros, né, havia um e a gente separa, né? Esses dinossauros pescoçudos eram uma linhagem, né? Todos eles mais próximos entre si. A gente tinha a linhagem dos dinossauros carnívoros, que era aparentada a esses pescoçudos. E dentre vários grupos, várias famílias, vamos dizer assim, de dinossauros carnívoros, surgiu uma ali que deu origem às aves, né? Então, já antes das aves, vários grupos de dinossauros tinham penas, protopenas que a gente fala, né? Não é como a pena hoje que a gente vê numa pomba, numa galinha, mas tinha aquela haste principal, algumas penugens assim, né? Então, muitos dinossauros têm. É como se fosse uma penugem de um bebezinho de ave, uma galinha, tem aquelas peninhas todas, né? Depois elas vão trocando essas penas, né? Agora, E, e os pterossauros é outra linhagem, né? Não, aí eles são relacionados aos dinossauros, mas não são dinossauros, né? Sim. É, Répteis ali aparentados, mas não são Deixa eu dinossauros. fazer outra pergunta. Vocês descobrem, nessas pesquisas no campo, ovos. Uhum. E aí a pergunta que fica é a seguinte: os dinossauros tinham sangue quente? Porque como é que eles socavam ovos? É outro debate interessante também, porque se você pensar, as aves hoje têm sangue quente. Então, pelo menos um grupo de dinossauro tinha sangue quente. Ou tinha e tem, né? Que são as aves, né? Então, a gente costuma falar, por exemplo, eu trabalho com dinossauros e, para ser preciso ao termo, né, científico, dinossauros não avianos. Se eu falo para outro colega, eu trabalho com dinossauros, ele vai pensar que são esses caras aqui pescoçudos, o tiranossauro, mais as aves. Então, dinossauros não avianos, excluindo as aves, né? Mas sim, eles botavam ovos e a gente tem evidência de que alguns dinossauros carnívoros faziam ninhos e a fêmea botava os ovos e organizava esses ovos no ninho na forma de um anel. E aí ela ia e sentava no centro desse anel, né? E para, entre aspas, chocar os ovos. Se ela está fazendo isso, provavelmente é porque ela tinha sangue quente, né? E como que a gente sabe disso? Alguns desses fósseis foram encontrados. Um ninho, né? Tem um material bastante interessante na Mongólia, né? Foi encontrado na Mongólia, um ninho com parte da mamãe, da fêmea, sentada em cima, com as pernas flexionadas em cima dos com os bracinhos assim em cima dos ovos também, né? Então, existe evidência, né, de que eles faziam esses ninhos e se estavam chocando, provavelmente porque tinha uma Sangue temperatura quente. corporal mais elevada ali do que a do ambiente, né? Henrique, passa para frente, por favor. Aí são restos de ovos que a gente encontra, só que esses são os ovos dos crocodilomorfos, né, que a gente encontra aqui no interior de São Paulo, né? Acho que dá para ver umas casquinhas, a erosão levou boa parte aí. Aqui tinha muito esses crocodilos, paleocrocodilos, né? Isso, né? São Próximo, parentes, né? Dos mostrando fósseis em cavernas, né? Eles cabeça. ocorrem em cavernas também. Ok? Ah, isso é interessante. É um cocô fóssil, Coprólito. coprólito. Eu estudo bastante cocô fóssil também, né? Então, e aí, né? As pessoas pensam que você é esquisito, né? Porque eu saio por aí olhando os cocôs
Mas Gil, isso é um material muito interessante para sim, pesquisa, né? no canto de baixo ali é um cocôzinho de vaca normal, aqui que você acha, né? Então, eu tirei foto as fotos dos dois lados, a parte de cima dá para ver que tem rachaduras, porque ela resseca, as fezes vão ressecando com o tempo, tal. Isso é até interessante para entender como que um cocô, que é um negócio mole, vamos dizer assim, se preserva no registro fóssil, né? Às vezes eles ressecam, né? Então, tem rachaduras na superfície e na parte de baixo, que é a imagem mais da direita, ele caiu no chão, né? Quando ele foi, vamos dizer assim, cocosado, ele caiu no chão e ficou achatado ali, né? E essa parte, como não perde muita água, não tem rachaduras. E é o que a gente encontra nos cocôzinhos fósseis também, né? Você É, encontra aí vegetação, tipos de grãos, uhum. se o cara é carnívoro ou não, não é Isso, a isso? gente às vezes encontra, faz análises químicas para ver que elementos químicos tem e tal, mas o interessante mesmo são os fragmentos não digeridos, né? Então a gente encontra às vezes restos de ossos. Insetos. Insetos eu já encontrei uma vez, mas provavelmente foi um caramujo que não foi comido, ele foi colonizar o cocô depois. Ah, então já é Ele usa ali ou para abrigo ou para botar ovos, né? Então hoje a gente sabe que existem muitos caramujos, caracóis assim que fauna fazem intestinal. depois que o cocô foi produzido, né? E aqui a gente encontrou desses titanossauros, né? Então a gente encontrou fragmento de planta, né? Não digerido, Sementes, grãos de sementes eu não não encontrei, mas encontramos. grãos de pólen a gente encontrou bastante. Então dá para identificar que tipo de planta o bicho estava comendo, analisando cocô. Cocô também é cultura, né? Interessante. Você sabe que eu vou falar aqui uma bobagem, mas Uhum. como você é cientista, eu descobri que nenhuma pergunta é Hum. idiota. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Aí, cadê o meu livro? A pergunta é o seguinte: Uhum. eu tenho aqui um livro, eu acho esse livro Ah, puxa. sensacional. Uhum. O livro é Your Inner Fish, Aham. do Neil Shubin. Uhum. Esse cara é um americano que ele estuda o chamado Bauplan. Ele diz assim, olha, os organismos tiveram origens comuns, etc. E aí ele quer estudar por que nós, os humanos, temos esse formato e tal. E aí ele fala que é uma história de 3 bilhões de anos do Uhum. corpo humano. Uhum. E aí um negócio, como eu sou jornalista, eu sou só curioso, não estudei essas coisas, então eu... Mas um negócio que eu achei assim que é sensacional é que num determinado momento da evolução, por exemplo, você tinha as algas, depois vieram organismos como, sei lá, organismos que não tinham um formato específico e que aí extinguia partes do corpo para Uhum. predar alguma coisa, etc. Mas aí surgiu um determinado momento um organismo que se organizou como tubo. E aí o tubo ele é muito interessante porque ele tem um buraco de entrada e um buraco de saída. E aí eu formulei a seguinte questão: a inversão do cu do ânus Aham. deu um sentido, Para a deu uma vida. direção, deu um sentido de direção, deu uma. Sim, é verdade. Pois é interessante porque você pensa na evolução desses organismos, né? A gente fala que esse pessoal, esses organismos bilaterais, né? Uma simetria bilateral, né? Sim, Porque quando você, na história, né, da vida, né, começa a se desenvolver um sistema nervoso
e você começa... O primeiro cara que chegou e falou assim, não é que ele tinha olho ainda, mas ele tinha células ali fotossensíveis e conseguia ver luz. Nem formava uma imagem, provavelmente, mas, ó, aqui é luz, aqui é escuro. Aí ele decidia o que, que ele fazia. Ou vou para a luz ou fujo da luz, né? Mas pensa, os organismos, né, evoluindo, começam a ter essa sensibilidade à luz e tal, a sentir melhor o ambiente, né? Para fugir de predadores, para conseguir alimento, né? Então, assim, ele começa agora a ter uma direção. Se você tá ali, ó, vou para lá, eu vou para cá, então você vai ter a frente e atrás. Sim. E, consequentemente, o lado direito e esquerdo. Isso faz hoje a gente ter essa simetria bilateral, né? A gente divide o nosso corpo em direita e esquerda, né? E, realmente, né? Aí, a parte da frente, provavelmente, se ele quer se alimentar, a boca tá lá. Você não vai misturar a boca com o ânus, né? Não, o Neil Shubin diz que isso geraria muito constrangimento num jantar social. Exatamente. Então, mas assim, né, fazendo propaganda do livro, é sensacional esse livro. Para quem não lê inglês, tem uma versão em português que chama Meu Peixe Interior. Ah! A tradução ficou legal também, né? Então, como que é o subtítulo, acho que é da história de quando éramos peixes, né? Sei, Porque sei. ainda somos todos peixes, né? Que a Sim, gente sim. saiu da água, né? Nesse contexto evolutivo, né? Então, é muito interessante. É um livro que eu recomendaria. E quem tiver interesse, ler. E justamente explica de onde viemos. Olha que coisa. Né? Você sabe que, por falar nisso, a gente chuta muito. Eu descobri um negócio que eu acho fantástico, é o seguinte. Lá em Goiás, de onde eu venho, a gente chama o sapo de moché. Hum. Goiás, Tocantins, moché, é sapo. Uhum. E aí eu descobri que moché é a pronúncia do nome de Moisés em hebraico, que é aquele que veio da água, como sapo. Moché. Chega a ser profético, né? Aqui nós temos o esqueleto de um jacrodilo. Isso, esse é o nosso amigo aí, Baursucos, né? Só explicando, ele é um parente dos jacarés e crocodilos atuais, né? Então, não é correto falar que ele é um crocodilo, mas ele é um parente, né? Ele é do período Cretáceo, então ele viveu com os dinossauros, ele devia ver dinossauros aqui, né? Isso daqui é do interior do estado de São Paulo. O nome Baursucos tem a ver com a cidade de Bauru, de onde essas rochas foram primeiramente descritas, tal. Esse cara aí, esse exemplar não é exatamente da cidade de Bauru, mas é encontrado ali no interior do estado de São Paulo, né? Sei. Ocorrem até no Triângulo Mineiro, esses fósseis. E é um fóssil que a gente vem encontrando bastante aí, um carinha aí de mais ou menos uns 2 metros de comprimento. Diferentemente dos jacarés e crocodilos atuais, ele era pernudo ali, tinha os membros locomotores bastante compridos, ele era terrestre, ele provavelmente não vivia na água e devia andar, em vez com as perninhas projetadas para o lado, ele devia andar mais como um cachorro, um leão com as pernas mais retas, assim, né? Então, era bastante diferente dos jacarés e crocodilos que a gente encontra hoje. Devia ser parecido com o dragão de Komodo. Mais ou menos, já ser a besta do inferno, sei, porque imagina um bicho desse correndo atrás de você. Os dentes ali, né, parece tinha poucos dentes na boca também, mas dentes bastante compridos, assim, e tem um entalhe ali, né, no crânio, o dente da mandíbula entra no entalhe, assim, parecia mais um javali nesse caso, né, apesar de não ser um mamífero ali, mas dá para ver na ponta do focinho ali, o dente da mandíbula, né, encaixa no entalhe, assim, no crânio, né. Sei. Uma coisa mais. É exatamente assim. Uhum. Ele Isso. andava assim. Andava assim. E Olha. devia correr assim atrás das coisas. Aí ele tá sem a cauda, né? A gente não achou a cauda, Não achou. mas tá bem completo esse bicho aí.
E aí são os trabalhos que a gente faz com esses caras, né? A gente faz tomografia, né? Então, paleontologia hoje a gente, né, não é só marreta, talhadeira, essas coisas, né? Poeira, a gente consegue se aproveitar bem da tecnologia, né? Então, isso aí foi numa imagem num tomógrafo médico aí, que a gente fez numa clínica aqui em Brasília. E com isso a gente consegue a imagem de baixo ali, né? Então, a gente fez a tomografia do crânio, né? Tá sem a mandíbula aí, do crânio, e a gente queria entender o sistema nervoso dele, né? Então, ali em azul, a gente deu uma transparência no modelo 3D do crânio. Em azul tá a parte ali onde seria, né, o espaço que ficaria o cérebro, o bulbo olfativo. Então, a gente começa a entender se ele tinha um bom olfato. Ali em cima, a gente separou, né, é o labirinto dele, né? Quando a gente fica tonto, roda, 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 o labirinto é responsável pelo equilíbrio, senso de orientação, né? O Então a gente que sabia coisas do bicho analisando com essa tomografia você distingue densidades. isso. Então você distingue o que é rocha Uhum, do que já foi osso, isso, não é? exatamente. Porque o crânio, né, ele só preserva o osso. Então o osso na imagem da tomografia ele fica mais denso. Então a gente ajusta os contrastes, né? Então ele fica meio branco. E o que é rocha a gente deixa numa cor um pouco mais escura. Então, nesse sentido, quando você está mostrando aquela peça do labirinto, Uhum. teoricamente, você pode, por exemplo, reproduzir o órgão fonador do Hum, bicho e, eventualmente, fazer hipóteses sobre sons que eles emitiam? Então, aí é mais difícil, porque tudo isso que a gente conseguiu reconstruir é porque está dentro do crânio. Sei. Então, a parte. Eu conseguiria reconstruir isso, mas só a parte que ficaria relacionada ou teria algum contato com o osso, né? Porque, por exemplo, a gente tem cordas vocais, isso não se preserva. Então, eu não consigo reconstruir isso através da tomografia. Aqui dá para fazer porque o labirinto está todo encapsulado dentro de um osso. O nervo olfativo e o bulbo olfativo também está dentro do osso. Então, isso é destruído na fossilização. Cartilagem. Cartilagem não preserva, mas isso fica um espaço vazio que é preenchido pela rocha, pelo sedimento na época, pela areia, pela lama, e isso vira rocha, dentro do osso, né? Então, pela diferença de densidade, eu consigo separar, mas só o que está associado ao osso, Tá. né? Então, aí, infelizmente, não dá para fazer. Mas sabe uma coisa legal que deu para fazer? No labirinto, essa coisinha esquisita, ele é pequenininho, gente. O labirinto fica numa cápsulazinha, assim, na parte de trás do crânio. Ele tem mais ou menos, o labirinto desse bicho aí tem mais ou menos 1,5 cm. E aí a gente reconstruiu esses canaizinhos aí. E a parte de baixo ali é o que a gente chama de cóclea. E é, Cóclea. cóclea e é responsável pela audição do bicho. E fazendo medidas da cóclea, da largura e do comprimento, a gente consegue calcular qual é a frequência de ondas sonoras que ele ouvia. Olha Então eu só. não consigo saber que som ele produzia, mas dá para saber que som ele ouvia. A frequência, o intervalo de frequência que ele ouvia, se muito grave, muito agudo, né? Mas aí, no caso, foi feito o cálculo e foi até o trabalho de um aluno meu de doutorado, e aí ele mais ou menos ouve na mesma faixa dos jacarés e crocodilos atuais. Sei. Esse aí é um fóssilzinho bem legal, é o mesmo crocodilomorfo, né, fóssil que a gente viu na imagem anterior, só que ele é um bebezinho. Sei, sei, sei. Então ele é pequenininho, assim. Então eu achei legal mostrar, porque nem sempre a gente tem que pensar nisso, né? A gente acha lá as espécies e tal, pensa que é sempre adulto, né? Mas esse a gente achou bem pequenininho, assim, né? Então como a gente acha ovos, tal, juvenis, então esse é um achado raro aí. Do esqueletinho, né? Não dá para ver muito bem, né? Algumas vértebras, tal. No bloquinho ali a gente fez tomografia disso também. Tem mais material dentro e a gente nem preparou, né? Nem tirou a rocha. Só com a tomografia a gente consegue reconstruir esses ossos e não estão nem visíveis, né? Estão dentro da rocha. Isso é um achado bastante interessante que a gente fez na escavação lá daquele titanossauro em Marília. A gente achou uma vegetação associada, não às plantas em si, mas às marcas de raízes. É essa imagem mais à esquerda aí.
E aí, nas raízes, dá para ver uns risquinhos brancos, né? São bem pequenininhos, tem 1 milímetro de diâmetro. E a gente usou um super microscópio que faz uma super ampliação, que é essa imagem em tons de cinza. E aí a gente viu que são fungos que faziam uma interação com as raízes, né? Numa relação ali de, né, ganha-ganha ali, né? E então eu achei super interessante porque a gente achou as raízes das plantas que viviam e provavelmente o titanossauro se alimentava disso. E a gente achou também evidências de como era todo aquele ecossistema, né? Já eram nitrogenados? Não dá para saber. Não dá para Não saber. dá para saber. Inclusive, o nitrogênio é um elemento que se preserva pouco aí, assim, associado aos fósseis, sabe? Ah, é? Não costuma fazer muita ligação química com os minerais e tal, então é difícil analisar, é mais difícil analisar nitrogênio aí. Mas dá para ver bem no cantinho ali umas hifas de fungo, né? Então são microscópicas, eu achei super legal esse detalhe, né? É difícil achar esse tipo de fóssil, né? E você começa realmente botar o dinossauro num contexto, né? Ele não é só um bicho lá que por si só é muito legal, né? Gigantesco e tal. Mas, poxa, ele estava num contexto geológico onde ele vivia, eram rios, né? E ilhas ali de areia, né? Entre os canais, né? Dos rios. Tinha vegetação e a vegetação também fazia interação com fungos, etc. Era muito interessante, assim, ó. Ô, Santucci, uma coisa que eu achei muito legal nessas duas conversas que nós já tivemos uma conversa antes, é que você se refere a esses espécimes como esse pessoal, esse cara. Eu acho isso não só apropriado, porque você está sendo coerente com essa ideia de que nós somos absolutamente partes da natureza, Uhum. não é? São... E tratar esses bichos como esse cara, esse pessoal, até as algas, as cianofícias, eu acho isso muito interessante. São os nossos coleguinhas aqui do planeta Terra, né? Então a gente tem que tratar de forma. Olha, eu achei essa conversa absolutamente genial. Eu fiquei excitado, porque quando eu era pequeno eu queria ser médico e Uhum. gosto muito de biologia. E eu sei que você tem uma sólida formação de biólogo também, né? Eu fui estudar biologia, né? Porque é coisa que eu não sabia, assim, né? Vamos lá, né? A paleontologia e a interação dessas áreas, né? Tem que saber bastante, senão a gente não avança. Ô, Santucci, eu te agradeço muito a sua presença aqui. Né? Eu acho que nós aprendemos muito, aprendemos muito e tal. E agradeço a vocês a audiência. Vou relembrar que no dia 18 estou lançando a minha primeira coletânea de poemas e prósias na Livraria Sebinho, às 17h30. E é isso, cara. Agradeço Ok, muito. muito obrigado, foi um prazer. Tchau, Até a tchau. próxima, então.